Salve humanoides, o Gorila na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida de Fessor. E hoje vamos falar um pouco sobre as cadeias alimentares, um assunto muito importante dentro da ecologia, então vale a pena a gente revisar e aprender um pouco mais. Porém, para esse vídeo ficar um pouco mais interessante, eu vou trazer algumas cadeias alimentares polêmicas, eu vou trazer algumas cadeias alimentares bizarras. Então acompanhe o vídeo até o final, que ele já vai começar. Por isso, roda a vinheta! Não, pera aí um pouquinho. Agora sim, roda a vinheta. Ah não, peraí, esqueci. Vamos lá? Agora, roda a vinheta. As cadeias alimentares são formadas por indivíduos que ocupam três tipos de nichos ecológicos. Os produtores, que são seres autótrofos e que produzem o seu alimento por fotossíntese ou quimiossíntese, os consumidores, que vão consumir a matéria orgânica produzida, e os decompositores. Os consumidores podem ser consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e etc. E assim sucessivamente, dependendo do tamanho da cadeia alimentar. Então vamos usar um exemplo de cadeia alimentar. O milho, ele serve de alimento para o gafanhoto por sua vez de alimento para o rato e o rato por sua vez de alimento para a cobra. O milho a gente destaca o nicho ecológico de produtor, pois ele é um indivíduo fotossintético. O gafanhoto, consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, por se tratar de um indivíduo herbívoro. O rato será o consumidor secundário ou de segunda ordem e a cobra o consumidor terciário ou de terceira ordem. Outro detalhe importante para lembrarmos sobre cadeias alimentares são os níveis tróficos ocupados pelos indivíduos. O produtor sempre ocupa o primeiro nível, o consumidor primário o segundo nível, o consumidor secundário o terceiro nível e o consumidor terciário o quarto nível. E também, claro, assim sucessivamente. Nesse exemplo que eu coloquei, não apareceu o nicho ecológico de decompositor, pois esse indivíduo pode aparecer em qualquer nível trófico, pois eles podem fazer decomposição tanto dos produtores como de qualquer consumidor. Mas o que tem de bizarrice e o que tem de bizarro nessas cadeias alimentares? Até agora nada. Então vamos colocar alguns casos polêmicos. Então o primeiro exemplo é de uma cadeia alimentar formada por uma planta, gafanhoto, pássaro e aranha. Sim, a aranha comendo pássaro. Nesse caso, destaca-se a aranha gorila comedora de pássaros. Ela é nativa do norte da Amazônia brasileira, Suriname, Venezuela e Guiana. Trata-se da maior espécie de tarântula do mundo e do maior aracnídeo em massa corporal, podendo ultrapassar os 30 centímetros. Isso significa que ela tem um tamanho aproximado de uma pizza pequena. Aliás, o nome da aranha comedora de pássaros não é só para impressionar. As aranhas gorilas geralmente são capazes de devorar aves inteiras, embora o seu cardápio seja mais variado, incluindo insetos como grilos, baratas e gafanhotos, assim como pequenos lagartos, outros roedores, sapos, morcego e até mesmo cobras. Um outro exemplo de cadeia alimentar estranha pode ser formada pela planta, gafanhoto, lagartixa e de novo a aranha. Sim, é verdade. Algumas espécies de aranha, como dito anteriormente, e não necessariamente a aranha gorila comedora de pássaros, pode se alimentar de animais muito maiores, incluindo pequenos répteis. E esse exemplo agora é bastante polêmico, porque a cadeia alimentar é formada pela planta, pelo besouro, por um sapo e por uma planta. Opa, peraí, mas eu tô falando de uma planta carnívora. O termo planta carnívoro foi dado a plantas dicotiledôneas pertencentes à ordem Sarraceneales, por nada mais, nada menos que o famoso naturalista Charles Darwin. Essas plantas possuem adaptações que permitem atrair suas presas, aprisionar, matar e digeri-las. Cores atrativas, como aroma adocicado, pelos sensitivos, secreção de líquido viscoso que impede a fuga do animal, estruturas espinhentas que fecham na presença de presa, dentre outras estratégias, permitem que se alimentem de invertebrados, pequenos mamíferos e anfíbios. Incrivelmente, essas plantas realizam fotossíntese como fonte de nutrição. Entretanto, por serem típicas de solo pobre em determinados nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, completam a sua adaptação digerindo tais presas. Então, por um processo evolutivo, essas plantas se adaptaram a ter uma digestão que ocorre com o auxílio de enzimas. E por último, uma cadeia alimentar que talvez não seja tão bizarra, mas eu destaco para vocês plantas, capivara, jacaré e cobras. Os jacarés geralmente são considerados predadores,
implacáveis e às vezes até mesmo de topo de cadeia alimentar. Mas existem algumas cobras que se alimentam desses indivíduos. As sucuris são cobras conhecidas como anacondas, cujo tamanho ultrapassa os 4 metros de comprimento. E quando realizam a constrição, conseguem então, por esse abraço apertado e muito forte, agarrar presas de tamanhos muito variados. Então é isso aí, hominoides. O Vida de Fessor vai ficando por aqui. Garanta o seu like nesse vídeo se você ainda não fez isso. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dicas e sugestões, deixe aqui nos comentários. O Vida de Fessor vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!